Graça e paz, queridos e queridas. Que bom poder estar aqui nesta noite de quarta-feira, poder compartilhar, né, com os irmãos, aprender também um pouco mais da palavra do Senhor, no que Ele tem nos colocado no nosso coração. Queridos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra com os irmãos que trata sobre uma temática que é sempre recorrente em nosso meio, que é a questão da fé. Bom, eu escolhi um título para essa mensagem, né, para essa pequena reflexão, que se chama Um Passo Além do que eu Creio. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre essa temática, mas antes de a gente falar, antes de a gente entrar no nosso assunto, na nossa reflexão, eu peço aos irmãos que reclinem sua cabeça e que a gente possa orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor possa abençoar-nos nesse momento, que o Senhor nos dê a graça de poder usar a sua palavra, né, compartilhar a sua palavra e levar uma mensagem que possa ser edificante e que possa trazer paz aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua misericórdia em nossas vidas, te agradecemos porque tu és santo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque tu tens cuidado, Senhor, de nós, te agradecemos por tudo que tu tens feito. Abençoa, Senhor, este momento. Coloca a tua mão, Senhor, sobre nós. Usa, Senhor, o teu servo naquilo que tu queres, que eu possa trazer uma palavra, Senhor, que seja fruto de lábios, Senhor, que te adoram. Que tu possa, Senhor, nos usar nesse momento para fazer, Senhor, com que os corações dos irmãos possam ser tocados e que as palavras dos meus lábios, Senhor, meditar no meu coração seja agradável a ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu falei, a gente vai conversar um pouquinho sobre fé. E para a gente falar sobre fé, eu gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias num texto bem conhecido nosso, né, que traz o conceito de fé para a gente, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ele diz o seguinte para a gente: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é prova das coisas que não vemos. Então, esse conceito é maravilhoso, né? A
A gente entender que fé é uma certeza daquilo que a gente espera. A fé é a certeza da nossa esperança. E é a prova das coisas que a gente não vê. Então, é um conceito bastante filosófico, mas muito bonito. Um conceito que nos leva a refletir sobre a ação de Deus na nossa vida, na nossa dependência de Deus, a partir da nossa fé, daquilo que a gente crê que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode realizar. É uma ideia também de entrega que a gente vai ter diante de Deus e colocar nossas vidas à disposição dele, confiando nele. Só que muitas vezes, irmãos, a gente tem dificuldade em confiar no Senhor. A gente tem dificuldade em exercitar a nossa fé em muitos momentos. E não entenda que isso é uma situação que acontece, apenas no nosso mundo de hoje, na nossa realidade atual. Tem alguns exemplos bíblicos que são bem interessantes, de homens, de grandes personagens bíblicos que duvidaram, que tiveram dificuldade com isso. Imagina, por exemplo, a situação do nosso querido Pedro, Eu costumo chamar de Pedrão, gosto de chamar ele de Pedrão. Pedro era um homem fantástico, um personagem fantástico bíblico, um homem que tinha uma forma de agir, uma forma de pensar bastante imponente, forte. Era um homem muito, muito sanguíneo, o Pedro. Sempre estava na frente, sempre queria fazer, sempre queria realizar. E vez por outra, o Pedrão levava algumas rebordosas, por algumas vezes ele é questionado, ele inclusive chamado a atenção por Jesus em algumas situações. Mas tem uma situação que eu acho bem interessante de Pedro, que é aquele momento em que Jesus anda sobre o mar. E se você ler lá em Mateus 14, que fala sobre isso, que é onde está relatado esse texto, é interessante, que Mateus 14, no versículo 28, ele trata mais ou menos isso. Ele retrata um pouquinho da cena em que Pedro dá esse pisão na bola, vamos dizer assim, ou que Pedro vacila em relação à sua fé. E diz assim, o texto, só para a gente tentar colocar para os irmãos. A situação que se passava era a seguinte, Jesus pede aos discípulos para que eles peguem o barco e vão para um lago, entrem no lago e vá para o outro lado. Naquele momento, o mar se agita, fica os ventos soprando forte, aquela coisa meio que uma tempestade. E Jesus vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Os discípulos ficam assim aterrorizados, sem entender quem era aquele que vinha sobre as águas, se era um fantasma, o que é que era. E Jesus manda que os discípulos se acalmem, informando que era ele, dizendo, olha, não, fiquem tranquilos que sou eu que estou chegando. Pedro, como um homem sanguíneo que era colérico, ele se coloca logo de frente e diz, olha, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir até o teu encontro por sobre as águas. Já começou complicado, Ele chega e diz, se é tu mesmo, ele já não acreditou que era Jesus. E aí ele diz, olha, se é tu mesmo, me dá uma prova disso aí. Me mostra que tu é tu mesmo e me manda ir até o teu encontro sobre as águas. Jesus, entendendo o coração de Pedro, entendendo a situação de Pedro, Jesus fala para Pedro, olha, vem, pode vir. Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre a água, indo em direção a Jesus. Mas, quando Pedro reparou no vento que estava forte, ele ficou com medo, e aí ele começou a afundar e ficou gritando, Jesus, me salva. Pois é, vez por outra a gente também olha para o vento. Vez por outra a gente olha para a situação complicada que está acontecendo ao nosso redor, a gente começa a focar mais no problema do que no Deus que a gente tem, e a gente começa a afundar, a gente começa a fraquejar. E eu não estou dizendo isso aqui me colocando à parte, não. Por muitas vezes eu me pego também questionando a ação de Deus diante dos problemas que a gente vive no dia a dia, diante das dificuldades que a gente vive no dia a dia. Outras vezes eu me pego tomando atitudes
ir rumos na minha vida sem conversar com Deus, sem falar para Ele da minha dificuldade, sem falar para Ele do meu problema, sem orar ao Senhor. Isso é uma coisa que eu estou colocando na minha situação, mas eu sei que em muitas situações acontece com muitos de nós, né, que mesmo cristãos, que mesmo acreditando no Senhor, a gente passa por essa dificuldade porque nós somos humanos. E a gente vive, muitas vezes, esses dilemas internos na gente, e a gente, às vezes, fraqueja, né, diante dos ventos de problemas que vêm. A gente começa a afundar, assim como Pedro, e só na hora do desespero, quando a gente não tem mais o que fazer, que era a situação de Pedro naquele momento, a gente grita: Senhor, me ajuda, me socorre. Muito embora ele sempre está pedindo para a gente, assim como pediu para Pedro: olha, venha, né, e venha em minha direção. É o que aconteceu no texto. Enquanto Pedro estava na direção de Jesus, ele não afunda. Enquanto ele estava focado em Jesus, ele não afunda. E dado o momento, como ele perde o foco em Jesus, e ele começa a reparar no vento, ele começa a afundar. E com a gente não é muito diferente. Muitas vezes acontece a mesma coisa. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de conhecer mais de Deus? Esse era o momento que Pedro conhecia, e ia conhecer mais de Deus. Pedro tinha conhecido muitas situações que Jesus tinha curado, mas Pedro ainda não conhecia o Jesus que andava sobre as águas, que tinha domínio sobre a natureza. E era uma oportunidade de Pedro ter esse encontro com Jesus e conhecer desse Jesus. E Pedro, dado o momento, por olhar para o vento, ele se perde e começa a afundar. E muitas vezes a gente também perde essa oportunidade de conhecer, né, mais de Deus, pois não deixamos, né, Jesus entrar em certas áreas da nossa vida, em certas situações da nossa vida, a gente não deixa. Né? Tem uma ilustração que é bem interessante, que fala de que um homem, né, ele foi informado por Jesus que Jesus iria à casa dele. E claro, como uma pessoa, né, que gosta de receber bem, e sabendo que Jesus era o Filho de Deus, ele prepara a sua casa, ele arruma a sua casa, ele corrige, ele ajusta, ele limpa tudo, né? E ele espera que Jesus venha até a sua casa. Só que esse homem fez tudo o que tinha para fazer, mas havia no porão um quarto, né? Aquele quarto da bagunça que a gente muitas vezes tem, em que ele trancou a porta, né, e não permitiu que Jesus entrasse ali. Ele guardou aquele quarto, fechou a porta lá, e ele não tinha interesse que Jesus entrasse naquele quarto. Curiosamente, quando Jesus entra na casa desse homem, ele vê toda a situação daquela casa, ele vê a casa linda, perfeita, maravilhosa, arrumada, limpa, mas Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhecia a coração daquele homem. Jesus chega para aquele homem e fala: olha, me deixa entrar naquele quarto que você tem lá no porão. E o homem relutante não permite que Jesus entre. E quantas vezes os porões da nossa vida estão fechados para Deus? Quantas vezes a gente não permite que Deus atue, né? E quantas vezes a gente não dá esse passo de fé em direção a Deus, focando nele, e muitas vezes fica guardando, né? O que já ouvi falar, inclusive o pastor Joel fala muito sobre isso, que a gente fica guardando os pecados de estimação, né? Fazendo aqueles bichinhos crescer, nutrindo aqueles pecados, nutrindo aqueles erros, deixando o nosso quartozinho lá fechado e não permitindo que o Senhor acesse, que o Senhor entre naquele vão que a gente guarda, né, toda a nossa tralha, todos os nossos lixos. Então, irmãos, a gente tem que entender que Jesus está sempre à porta. A palavra de Deus nos diz isso, né? A gente tem que entender que Jesus está sempre à porta. Apocalipse 3:20 fala sobre isso. E ele diz o seguinte: olha, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, se você tem aquele quartinho da bagunça, né, que você ainda não arrumou, perceba que Jesus está à porta e está batendo, esperando que você abra, esperando que eu abra esse quartinho para que ele possa fazer a arrumação junto com a gente, que ele possa estar junto com a gente, que ele possa estar ceando com a gente e a gente com ele. Então a gente perde muitas vezes a oportunidade de ver, de conhecer mais de Deus, porque a gente não tem fé suficiente para crer que Jesus pode arrumar aquele quarto bagunçado,
que Jesus pode fazer a diferença naquele vão, né, em que a gente guarda todas as nossas tralhas, aqueles nossos sentimentos, aqueles nossos problemas, aquelas nossas fraquezas ali dentro. Seguindo ainda nessa ideia, né, da nossa necessidade de um passo além do que a gente crê, eu queria falar com os irmãos sobre uma ilustração que eu também acho bem interessante, que é sobre o ponto do não retorno. Em aviação, existe um conceito chamado ponto de não retorno. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso. O ponto do não retorno é aquele trecho da rota de um voo em que o combustível que resta na aeronave ele não é suficiente para que o avião retorne ao aeroporto de partida, né, em caso de uma emergência. Então, o ponto de não retorno, em termos de avião, é justamente aquele ponto em que, passando daquele ponto, a aeronave ela não consegue mais voltar lá para o aeroporto de origem, que ela saiu, né, em caso de uma situação de emergência. Então, perceba que quase tudo na nossa vida, né, quase toda situação na nossa vida, ela tem um ponto de não retorno. Né? É o ponto onde achamos que, além dali, a gente não consegue avançar. Na Segunda Guerra Mundial, os aviões que saíam para combate, eles tinham essa percepção, né? Os pilotos tinham essa percepção. Eles saíam com combustível suficiente para ir executar a missão e retornar à base. E é interessante que havia naqueles aviões uma linha no tanque de combustível, no visor de combustível, que demonstrava o meio do tanque. Então eles sabiam que se ultrapassassem o meio do tanque durante o voo, eles não poderiam voltar mais para de onde eles saíram. Não tinha mais como retornar, porque o combustível não daria para eles voltarem. E numa situação de guerra você não pode pousar em qualquer lugar. Então, quando eles sabiam que ultrapassavam aquele ponto de retorno, aquele ponto, né, que dividia o tanque em duas partes, eles sabiam que, caso ultrapassassem, né, a queda e a morte eram iminentes, porque eles não conseguiriam mais voltar. E aí eu quero dizer para os irmãos que todos os dias nós somos convidados por Deus para irmos além do ponto do não retorno. O ponto onde iremos provar algo a mais do que aquilo que cremos. O ponto onde Deus, que nos pede a fé, tamanho de um grão de mostarda, irá revelar mais um pouco de si para aqueles que dizem lhe amar. E a gente muitas vezes perde essa oportunidade. A gente não crê o suficiente para ir além daquilo que a gente crê. A gente não crê o suficiente para experimentar uma face de Jesus que a gente não conhece. Quantas pessoas no Novo Testamento desfrutaram disso? E a gente perde muitas vezes essas oportunidades. Tá? A gente diz que ama a Deus e muitas vezes a gente fraqueja quando chega nessas situações limites que são nos colocadas à prova a nossa fé. E é importante você entender que o Senhor se revela às pessoas que o amam. Está escrito na palavra do Senhor. Perceba o que está escrito lá em João 14, 21. Exatamente esse texto que eu acho belíssimo, que fala sobre isso. E ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos, né? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a esses mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama, ele será amado por meu Pai, e eu me revelarei, né, a ele. Tá certo? Jesus também nos amará e se revelará a nós. Então, às vezes, muitas situações, Jesus nos coloca a nossa fé à prova, como uma oportunidade da gente conhecer a Deus e ver essa revelação de Deus acontecendo em nossas vidas. E é importante que a gente perceba isso, irmãos. É importante que a gente possa desfrutar dessas situações. Então, o grande problema quando a gente passa por situações limites como essas, é justamente a nossa fé. Porque a nossa fé acaba sendo ofuscada
né, pelo aquele marcador de combustível lá do nosso avião, né, e se sente intimidada. E muitas vezes, né, ela fica amedrontada, assim como aconteceu com Pedro, e é impulsionada a não ir além. E nós precisamos desfrutar disso, né? Então, muitos dos grandes personagens bíblicos, eles passaram por situações desse tipo, situações limites, em que eles precisaram ter fé além daquilo que eles acreditavam até aquele momento. Então, você pode imaginar, por exemplo, a situação do Abraão, né? A situação de Abraão foi uma situação limite, né? Então, Abraão foi desafiado por Deus a deixar tudo o que ele tinha para trás para ir para uma terra em que ele sequer conhecia. Isso está relatado lá em Gênesis 12, de 1 a 2. E Gênesis 12, de 1 a 2, diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá à terra em que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Assim, quando a gente começa a ver a trajetória, né, e tudo o que aconteceu com Abraão, né, a coisa parece muito bonita, mas né, a coisa realmente é uma situação muito, muito bonita, uma situação de vitória que aconteceu na vida dele, né, um milagre que o Senhor operou através de Abraão. Porém, se a gente começa a verificar esse início de texto, veja a situação de Abraão. Abraão estava na sua casa, com seus parentes, com seus pais, possivelmente muito bem instalado, muito bem confortável, e ele é convocado por Deus para ir para uma terra que Deus o mostrará. Ele sequer sabia, ele sequer conhecia, ele sequer tinha um caminho, um rumo para ir. Mas ele se colocou à disposição do Senhor e o Senhor escolheu o rumo para ele. O Senhor foi quem o direcionou para que terra ele deveria ir e qual o local que ele deveria assentar, né, o seu povo. Né, e ele se colocou totalmente à disposição para poder servir ao Senhor e dar esse passo além daquilo que ele cria, daquilo que ele cria, e perceber Deus se revelando aí de uma forma diferente e nova. Outra situação que eu acho também interessante é a situação do Moisés, né? Quando ele é convidado a guiar o povo de Israel no meio do deserto. Imagina que um único homem, poder guiar aquele povo no meio de uma situação tão complicada e principalmente tirar aquele povo do cativeiro do Egito. Mas o Senhor desafia também a fazer isso. A gente pode ver esse relato em Êxodo 3, de 10 a 11, onde o Senhor diz o seguinte para Moisés: vá, pois, agora, né, e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Veja que até Moisés mesmo ficou em dúvida: mas, Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Mas Deus colocou-se à frente de Moisés, deu-lhe capacidade de ir, deu-lhe coragem para ir até o faraó. E a história você já conhece, né, do resgate que aconteceu, do povo de Israel saindo da terra do Egito depois das pragas. Mas precisou que Moisés se colocasse à disposição do Senhor e acreditasse que o Senhor poderia fazê-lo ir além e dar um passo além daquilo que ele cria. Uma outra situação que eu acho também fantástica, a situação de Maria, uma jovem noiva que recebe, através do anjo, a informação de que vai ser mãe, que iria ficar grávida, que não seria essa gravidez do seu noivo, do José, e ela se coloca à disposição do Senhor, indo além daquilo que ela cria para conhecer um Deus diferente. E é interessante, irmãos, que havia todo um risco por trás daquela gravidez de Maria, dentro de uma situação de uma comunidade, de uma sociedade patriarcal como ela vivia.
e ser acusada de traição do noivo. E Maria não titubeou em momento nenhum. E ela fala, né, no trecho em que ela agradece ao Senhor pela dádiva recebida de ser a mãe do Salvador, que é justamente naquela parte do Cântico de Maria. E esse trecho está colocado lá no livro de Lucas, no capítulo 1, de 46 a 49. E ela diz o seguinte: Então disse Maria: Minha alma agradece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Então Maria colocou-se totalmente à disposição do Senhor e deu esse passo de fé que foi pedido a ela, e conseguiu aí ser a mãe do Salvador, confiando completamente nesse Deus, numa situação crítica, na situação limite em que ela foi colocada. Uma outra situação também interessante que eu posso relatar para os irmãos é a situação dos serviçais, por exemplo, quando eles saem com aquelas jarras cheias de água para servir um vinho que eles sequer sabiam que ia acontecer ou que ia existir. Veja que passo de fé. E assim, esse texto que é relatado em João, no capítulo 2, no versículos 7 a 10, diz exatamente isso, né? E disse aos serviçais, Jesus falando para os serviçais: Encham os potes com água e os encham até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Primeira questão complicada. Eles acabaram de preencher os vasos com água. Jesus diz: levem um pouco do vinho para os serviçais, para o encarregado da festa. Imagina a cabeça desses homens. Oxe, mas a gente acabou de encher esse negócio com água. Como é que esse cara está dizendo que é vinho? Mas independente do que eles viram, do que eles tinham feito, eles creram integralmente na palavra do Senhor. E foram. E a palavra de Deus diz, continuando, ele diz o seguinte: eles assim o fizeram, e o encarregado da festa aprovou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Vejam o passo de fé que esses homens deram. Eles sabiam que tinha enchido com água. Jesus manda eles até o encarregado da festa para que ele provasse do vinho. Eles mesmo não entendendo direito, obedeceram, creram, deram um passo de fé e viram ali um milagre acontecer e um vinho melhor do que o que havia antes brotar daquelas jarras de água. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de provar desse vinho melhor, porque a gente não confia naquilo que o Senhor tem colocado à nossa frente e tem nos dado, para que nós possamos desfrutar. A gente não confia, a gente não acredita. A gente pensa mais no que a gente está vendo, assim como aconteceu com o Pedrão, em que ele viu o vento e se amedrontou. E às vezes a gente faz isso também. A gente tem que agir mais como os serviçais, que embora entendendo que tinham colocado água ali, não tutubiaram na hora que Jesus manda eles levarem ao encarregado como se fosse vinho. E para finalizar, eu queria compartilhar uma última situação extrema em que foi necessário um passo de fé, um passo além do ponto de retorno, que é a situação dos discípulos, quando eles foram alimentar 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Imagina a situação daqueles homens naquele momento. E é interessante o texto porque Jesus de fato coloca os discípulos à prova. E isso é relatado no texto. E diz o seguinte, esse texto está relatado no livro de João 6, de 5 a 10. E diz o seguinte, o texto da palavra do Senhor: Levantando os olhos
e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e falou o seguinte: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Bom, e aí a partir desse momento que as pessoas se assentam, Jesus abençoa aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes. É colocado aquele material, aquele alimento dentro de cestos, e Jesus manda que aqueles homens vão servir aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E aí você imagina a fé que foi necessária àqueles discípulos, pois entendendo que tinham ali apenas 5 pães e 2 peixes, eles saem servindo, crendo na palavra de Deus que algo de especial iria acontecer. Um passo além daquilo que a gente crê. É sempre uma oportunidade da gente conhecer um Deus diferente. É sempre um passo, uma possibilidade da gente conhecer um Deus que vai além daquilo que a gente crê. É uma oportunidade da gente conhecer uma nova face desse nosso Deus. Então, ir além do ponto de retorno nos leva a viver uma vida na expectativa de Deus, irmãos. Sabendo que Ele é quem mantém o nosso avião ainda no ar. E mesmo que a queda, caso aconteça, ela seja inevitável, Ele é o único que pode nos colocar novamente de pé e pode nos colocar de novo no ar. E, caso seja da vontade dele, né, e a morte aconteça durante essa queda, temos que ter no nosso coração a certeza de que ele é a ressurreição e é a vida. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos hoje. Peço que o Senhor possa ter colocado, feito essa palavra penetrar o coração dos irmãos, que o Senhor possa abençoar-nos, que o Senhor possa colocar o seu rosto sobre nós, que Ele possa nos dar a paz. É o que eu peço, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.
apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor